Evangelho segundo Marcos, capítulo número 9. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9. Vamos ler do verso 17 até o verso 29. Marcos, capítulo 9, do verso 17 ao verso 29. A palavra de Deus diz: E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando, agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amém. Pai querido, a tua palavra foi lida e aqui estamos nós para receber a tua direção, Pai, o ensinamento da tua palavra. Precisamos disto, Senhor. É isto que ilumina o nosso caminho, que nos conduz, que nos mostra a direção. É a tua palavra que nos alimenta, Senhor. E nós queremos esta noite ser alimentados pela tua palavra. Não estamos aqui para ouvir historinhas, nem conversas, nem filosofias de homens, mas estamos aqui para ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Fala conosco através do Espírito Santo. Pai Santo, e usa a minha vida por misericórdia, por graça, dá-me a unção do Espírito Santo, porque sem ela não posso ministrar a tua palavra, e sem ela a tua palavra certamente não chegará aos nossos corações. Dá-nos a tua unção, Senhor, é o que eu te peço junto com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, esta história é bem conhecida, um episódio em que Jesus expulsa um espírito imundo, não é? Da vida de um jovem. Todos nós conhecemos esse texto na palavra do Senhor. É um dos tantos milagres e operações maravilhosas realizadas por Jesus durante o seu ministério. Mas em tudo que está narrado na Bíblia, eu creio que o objetivo não é apenas nos contar uma história, nos dizer o que aconteceu, para nos dar um conhecimento de uma história real que aconteceu com Jesus. Eu creio que tudo que está escrito, como bem disse o apóstolo Paulo, foi escrito para aproveitamento, para que a gente seja instruído, ensinado. Então não é só a narrativa de um fato, de uma história que aconteceu, mas é algo que Deus quer nos ensinar através desse episódio. Algumas lições que nós podemos tirar aqui desse texto, e lições não apenas para o nosso conhecimento, mas lições para aplicarmos também na nossa vida. E nesse relato que a Bíblia descreveu para nós, no texto que lemos, Jesus está
fazendo algo sobrenatural e está abençoando uma família. Se você ler aqui as palavras que nós lemos, é um pai que está intercedendo por um filho, é uma família que está em crise por causa de um problema grave, sério, e é isto que este texto está relatando. Jesus, ao expulsar aquele demônio, está resolvendo um problema familiar grave, complicado, que assolava aquela família. E ele está, então, tratando disso. Porque vemos no texto, no versículo 21, um homem desesperado, procurando ajuda para o seu filho. Diz assim o verso 21, perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Olha a resposta dele, desde a infância. A Bíblia não diz a idade do menino, mas digamos que ele tinha 12, 13, 14 anos. Desde a infância, esse problema está dentro da casa desse homem. E a gente então precisa nessa hora fazer um exercício, nos colocar no lugar dessa pessoa. Você que ama seus filhos, não é? Você que cuida deles, de repente se depara com um filho seu ou um membro da sua família sofrendo terrivelmente desde a sua infância, desde pequeno, com uma coisa tão trágica como esta, não é? Um espírito imundo que pega a vida daquele menino, joga ele no chão, joga ele na água, arrebenta todo com ele. Quanto tempo aqueles pais sofreram com esse problema? Quantas vezes tiveram que limpar as feridas daquele menino? Tiveram que cuidar dos ferimentos deixados por aquele demônio? Tudo isso a gente imagina, o texto não entra em detalhes, mas podemos imaginar, porque desde pequeno, como ele disse a Jesus, ele está sofrendo com esse problema. Então é um pai que já está quase que desesperado, já não encontra, não sabe mais o que fazer em relação a esse problema. E ele então procura uma ajuda. E eu não sei, a Bíblia não narra quantas ajudas esse homem já deve ter procurado. Desde a primeira vez que isso se manifestou na vida dele, do menino, quantos lugares ele já foi, a quantas portas ele já bateu, quantas pessoas especialistas nesse tipo de problema ele já procurou. A Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que nesse dia ele procura Jesus. O versículo 17 diz, e um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te meu filho possesso de um espírito mudo. Ele está no meio de uma multidão que cerca Jesus naquele momento, e ele acusa o seu problema. Veja, e ele já tem um diagnóstico, ele já sabe o que está acontecendo com o rapaz, ele já sabe qual o problema, ele já foi a muitos lugares, ele já convive com aquilo desde que o menino era pequeno, e ele já diz a Jesus qual o diagnóstico. Ele diz, olha, eu tenho aqui o meu filho, e ele está possesso com um espírito mudo, e ele vai então procurar Jesus. E aí, irmãos, o que aconteceu antes desse diálogo com Jesus, é que antes de chegar propriamente a Jesus, ele teve acesso aos discípulos de Jesus. Ele não conseguiu, por algum motivo, ir direto a Jesus. E o versículo 18 diz assim, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Veja, antes de conseguir chegar a Jesus, ele teve acesso aos discípulos, e ele expôs o problema aos discípulos, e os discípulos tentaram de tudo e não conseguiram também resolver o problema daquele rapaz. E aí, você agora, mais uma vez, faça comigo esse exercício. Se coloque no lugar desse homem, vivendo essa dor há tantos anos, escuta falar de mais uma possível solução, escuta falar a fama de Jesus, vai de alguma forma procurá-lo, encontra primeiro os seus discípulos, os mais chegados, expõe o problema, mais uma tentativa é feita, e mais uma vez uma tentativa fracassada. Não há sucesso para o seu problema,
não há uma resposta que ele esperava, eu imagino que o desespero aumenta um pouquinho mais. Mais uma que eu tento e não dá certo. Mais uma porta que eu bato e isso não se resolve. Então aumenta o desespero daquele homem. E aí, diante desse desespero que já toma conta do seu coração, ele fala com Jesus, versículo número 21 e 22, diz assim: perguntou Jesus ao pai do menino há quanto tempo isso sucede desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo, na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aqui eu vejo a frase de um homem desesperado, de um homem que já não tem mais o que fazer, já não sabe mais a quem recorrer, já está pela tampa, não aguenta mais encontrar uma ajuda para o seu problema, e ele então, já meio que no desespero, fala para Jesus, respondendo a uma pergunta que Jesus o tinha feito, mas até de uma forma um pouco agressiva. Ele responde a Jesus de uma maneira um pouco bruta, como que colocando até em dúvida o poder de Jesus, porque não foi isso que ele disse? Se tu podes alguma coisa, faz alguma coisa por mim, porque eu já não aguento mais. Eu já não aguento mais procurar um monte de gente que dizia que podia alguma coisa, que era especialista nisso, e nada aconteceu diante de tudo que eu tentei, diante de tudo que eu procurei. Então ele até coloca um pouco em dúvida o poder de Jesus. Ele diz: se tu podes, faz alguma coisa, porque eu já não sei mais o que eu faço da minha vida. Ele questiona o poder de Jesus. Por quê? Porque ele está no fundo do poço, porque ele está triste, porque ele está desesperado, porque ele não aguenta mais sofrer, porque ele não vê mais expectativa para a vida dele. E nessa meio que situação terrível do seu interior, ele fala para Jesus, talvez até palavras impensadas, né? Desafiando Jesus, cobrando, dizendo: se tu podes alguma coisa, mostra realmente quem és tu. Dessa forma ele está falando com Jesus. E inclusive você precisa entender que ele é um homem decepcionado. Ele é um homem decepcionado com os curandeiros, com os feiticeiros. Ele é um homem decepcionado com todo mundo que diz que podia de alguma forma ajudar. E até decepcionado com os discípulos deste que ele agora está conhecendo, Jesus. Porque os discípulos de Jesus também não puderam. E você imagina a cena, irmãos? Você consegue imaginar? Ele procura os discípulos, de repente ele falou com Pedro aquele mais, né? Deixa comigo. Né? Pedro não era assim? Pedro era impulsivo, né? Quando alguém falava alguma coisa com Pedro, ele dizia: deixa que eu chuto, deixa que eu resolvo, é comigo mesmo. E aí chega Pedro, estou imaginando aqui, podia ter sido outro, podia ter sido qualquer um dos outros discípulos, Mateus, qualquer um. Mas imagina Pedro, porque eu vejo Pedro sempre tomando a frente, né? Pedro sempre deixa comigo, e aí ele vira para o rapaz, vê o rapaz espumando, e diz: em nome de Jesus, sai! E o bicho está lá. Não saio, não saio, não saio. E aí, já pensou nisso? E Pedro: mas eu ordeno, em nome de Jesus, sai! E nada. E Pedro já pegando o bicho pelo pescoço, já sacudindo o garoto de tudo que é lado. Talvez Pedro tivesse sacudindo mais do que o demônio. Né, irmãos? E nada do bicho sair. E o pai assistindo mais aquela cena, o pai presenciando mais isso, e dizendo: esses discípulos de Jesus estão de brincadeira comigo. Também não podem fazer nada. Está vendo? Nem eles. Me falaram tanto de Jesus que eu pensei que um discípulo dele tinha aprendido alguma coisa com ele, que um discípulo dele faria alguma coisa, mas nem esses. Então é um homem que já está decepcionado com tudo que você possa imaginar. É um cara que já não acredita mais em nada. Então ele vira para Jesus e faz esse desafio. Ele diz: se tu podes alguma coisa, faz alguma coisa por mim. E ele, por causa desse desespero, dessa decepção que ele acumula na sua vida,
ele é alguém que tem dificuldade para acreditar novamente que alguma coisa pode mudar essa situação. Mas, apesar disso tudo, o que ele diz no versículo 22 é: se tu podes alguma coisa, o que ele fala? Tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele questiona porque ele está decepcionado. Ele questiona porque ele já não consegue mais acreditar direito. Mas mesmo assim, o que ele pede é compaixão. O que ele pede é que de alguma forma Jesus tenha compaixão e o ajude. Que de alguma forma ele seja movido por esta indignação que é presenciada e queira ajudá-lo de alguma maneira. É o que ele está pedindo a Jesus. Mesmo nessa dúvida que ele está vivendo. Será que alguém pode realmente me ajudar? Se tu podes alguma coisa. Ninguém pôde até agora. Ele mesmo nesse conflito de fé, ele ainda clama por compaixão e por ajuda. E amados, o que me impressiona é a resposta de Jesus. A essa resposta de Jesus dá pano para muita manga aqui, sabia? Porque Jesus diz assim, ao que lhe respondeu Jesus: se podes, exclamando, tudo é possível ao que crê. Essa é a resposta de Jesus. Tudo é possível ao que crê. Mas ele não está nem aguentando mais crer. Mas Jesus disse, se podes, tudo é possível ao que crê. É a simples resposta que Jesus dá àquele homem. Veja, Jesus me impressiona, irmãos, porque ele não fica indignado com o homem. Porque ele foi desafiado pelo homem. Ele desafia quando diz, se tu podes alguma coisa, faça alguma coisa por mim. Mas Jesus não fica indignado com aquela ousadia daquele homem. Jesus não fica indignado com a postura desafiadora daquele homem. E aí que nós precisamos entender. Veja como são as coisas hoje, irmãos. Hoje, 2000 anos depois de Jesus, parece que a gente esqueceu o Evangelho. Parece que a gente esqueceu a Bíblia. Hoje nós vemos muitas igrejas e muitos supostos crentes dando ordens em Deus. Já viu isso? Eu determino, eu declaro, eu mando, eu faço, eu aconteço, eu ordeno. Já viu isso? Como hoje alguns crentes acham que podem fazer isso, dar ordens em Deus e botar Deus na parede, como eu já vi um cara ensinando na televisão. Pegue a palavra e bote Deus na parede, porque ele tem que cumprir a sua palavra. Você vai botar Deus na parede? Eu não sei o que Deus vai botar você, em que situação que ele vai te colocar. Mas o problema, irmãos, é que é completamente estranho esse comportamento. Mas aqui eu vejo um homem desafiando Deus, e nem por isso Deus ficando chateado com ele. Eu vejo outros exemplos na Bíblia em que a mesma situação aconteceu. Por quê, amados? Porque Deus conhece o coração do homem. Deus conhece as razões e as motivações de cada um de nós antes que a gente diga alguma coisa para Ele. Deus não escuta só as nossas palavras. Deus, Ele lê o nosso interior. Nem sempre as nossas palavras refletem todo o nosso interior, embora a Bíblia diga que a boca fala do que o coração está cheio. Mas nem sempre traduzimos por palavras tudo aquilo que estamos sentindo ou pensando. Então, antes de Deus ouvir alguma declaração minha, Ele já leu o meu coração. Por isso é uma tremenda idiotice ficar ordenando, declarando, determinando coisas para Deus, porque Deus leu o meu coração em primeiro lugar. E aquele homem diz para Jesus, se podes alguma coisa, e Jesus não responde chateado com ele, não responde repreendendo ele. Rapaz, quem você pensa que ia falar assim comigo? Aquela famosa frase, sabe com quem você está falando? É com Jesus, o Filho de Deus, o Cristo, o Salvador, o Messias. Não, Jesus não diz nada disso para o homem, nada disso ele fala, ele simplesmente diz, se podes, como quem diz, está brincando comigo, se podes. E ele fala para ele, tudo é possível ao que crê. Veja, o poder não está só em mim, também está em você, se você crê. Jesus simplesmente conversa
de uma forma amigável com aquela pessoa, sem nenhum tipo de indignação. Não fica reclamando, reivindicando sua autoridade, como às vezes nós fazemos. Quem é você para me questionar? Eu sou o fulano de tal, eu sou o doutor isso, o doutor aquilo. Jesus não faz nada disso, irmãos, nada, não é essa a reação dele. Ele apenas faz com que o homem saiba que a única coisa que pode impedir a cura, a libertação do seu filho, é a sua incredulidade. O que Jesus responde se resume nisto: tudo é possível ao que crê. Não há nenhuma limitação para aquele que acredita. Agora coloca comigo essa frase ao contrário, porque o contrário nesse caso é verdadeiro. Tudo é impossível ao que não crê. Tudo se torna impossível para aquele que não acredita. É isto que Jesus está ensinando para ele e, como eu disse aqui no início, também para nós. Porque o texto não está como uma história apenas. Está para que a gente aprenda com ele ações para o nosso dia a dia. Deus está nos ensinando que tudo é possível ao que crê. E que também tudo é mais difícil, tudo é impossível para aquele que é descrente, para aquele que não crê em nada. Então a única coisa que poderia impedir naquele momento a cura e a libertação daquele rapaz seria a incredulidade, porque se não for a incredulidade, tudo se torna possível. No que depender de Jesus, o caso mais difícil tem jeito. Se podes, fala para mim, o que Jesus não pode? Tem alguma coisa que Jesus não possa? Você chegou aqui essa noite com algum problema que você acha que nem Jesus pode dar jeito? Você chegou aqui essa noite com alguma causa difícil? Com algum problema que te parece impossível de ter uma solução? Jesus está dizendo para você, se podes, tudo é possível ao que crê. O que depender de Jesus, o poder está todo nele. A Bíblia diz, toda a autoridade lhe foi dada. Ele tem todo o poder, a plenitude do poder. Não há nada que lhe seja difícil demais ou impossível. Mas eu preciso acreditar. Eu preciso simplesmente crer. É o que Jesus está ensinando para ele e também está ensinando para nós. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo, eu estou pronto para te abençoar. Eu posso tudo. E eu só estou dizendo a você que você precisa crer. Tudo é possível ao que crê. Então, o que ele está destacando para nós, nesse episódio, é o valor inestimável da nossa fé. Entenda, irmãos, o que é fé. Para a turma da teologia da prosperidade, fé é um instrumento para extorquir Deus. É assim que eles ensinam e é dessa forma que eles agem. Eles ensinam à igreja o seguinte, tenha fé, porque com fé você arranca o que você quiser de Deus. Eu não arranco nada de Deus. Tudo Deus me dá liberalmente. Tudo Deus me dá sem nem merecer. Eu não exijo nada de Deus, porque tudo Ele me entrega por graça, por misericórdia, como preguei aqui outro dia. Graça e misericórdia, não por mérito de nenhum de nós. Então a fé não é um instrumento para você arrancar coisas de Deus, botar Deus na parede, porque eu tenho fé, então só tem que fazer. Tem nada, tem que dar um sumiço em você, é isso que Ele tem. Lançar um raio na tua cabeça e te exterminar. É isso que Ele tinha que fazer. Deus não é obrigado a nada. E a minha fé não o obriga a nada. Mas mesmo assim, Jesus está ensinando o valor inestimável de nós simplesmente crermos em Deus. A fé em Deus deve ser tão grande que, independente do que me aconteça ou deixe de acontecer, eu continuo crendo nele. A fé desse povo da teologia da prosperidade, ela só é movida pelos acontecimentos. Eu declaro, acontece, então eu tenho mais fé. O dia que eu declarar e não acontecer, eu me culpo por isso, ou eu culpo os outros por isso. Eu não tenho um relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus exige de nós simplesmente fé.
Por isso a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Só preciso de fé. Tudo é possível ao que crê. E ele está dizendo e ensinando que a fé é inestimável o seu valor na vida de alguém que se aproxima de Deus. E entenda, meu amado, que a fé é um dom de Deus. Não é algo que eu produza por mim mesmo. Não, eu vou me concentrar. Eu vou ficar em casa e vou dizer, hoje eu vou ter fé. Tem gente que faz isso no jogo do Brasil, né? Eu tenho fé que vai ganhar do Chile. Tem outros que fazem isso no jogo do bicho. Tenho fé que hoje vai dar vaca. Sonhei com a sogra. Tenho fé, né? Hoje. Isso não é fé. Eu não produzo fé. Eu não fico me concentrando para ter fé. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. A Bíblia chama Jesus de autor e consumador da minha fé. Ele é o autor, é o gerador, é o consumador, é a evidência dela. Tudo é Ele. Entende isso? Não é algo que eu me esforce para ter. É algo que vem de Deus para mim e se manifesta na minha vida por um relacionamento com Deus e com a sua palavra, com as certezas que eu obtenho da sua palavra. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Esta certeza vem da palavra de Deus, que se cumpre sempre, que traz a direção, que é a lâmpada para os meus pés, a luz para o meu caminho. É ela que me alimenta e é ela que alimenta continuamente a minha fé. Por isso a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir da pregação, irmãos. Eu não sou gerador de fé, eu não consigo produzi-la em mim mesmo, por força de vontade ou de pensamento positivo. Fé é um dom de Deus, que é alimentado continuamente pela pregação da palavra de Deus. É assim que funciona. E Jesus acaba de responder a um pai desesperado, tudo é possível ao que crê. E aí, diante dessa afirmação, o homem faz outra afirmação tremenda, no versículo número 24. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Eu vejo os pregadores da teologia da prosperidade devem ter uma dificuldade muito grande com essa frase do cara, porque essa aqui foi uma confissão negativa, né? Eles ensinam confissão positiva. Você já ouviu falar sobre confissão positiva? É isso que a teologia da prosperidade ensina. Confesse positivamente que acontecerá contigo. Não diga que você está doente. Não diga que você tem uma gripe. A gripe não é sua, ela é do diabo. É isso que eles ensinam? Não é isso que eles ensinam? Não diga que você tem uma dor, a dor não é sua, é do diabo. Não diga porque o que você diz vai acontecer. Confesse positivamente, confesse, eu tenho saúde, eu tenho prosperidade, eu sou curado, eu sou filho de Deus, eu sou filho do rei. Confesse positivamente que então você vai receber tudo aquilo que você deseja. E aí qualquer coisa que venha na sua vida que você não desejou, é porque você não confessou direito. Você se distraiu um dia e falou uma besteira. Aí pronto, os anjos disseram amém, acabou, você se ferrou. É isso que diz a confissão positiva. Mas esse cara deu uma confissão negativa. Ele disse, eu creio, confissão positiva, eu creio. Mas logo depois, ajuda-me na minha falta de fé, confissão negativa. Eu não tenho fé, falta fé em mim. Me ajuda porque me falta fé, confissão negativa. E ele responde dessa maneira a Jesus. E veja, o texto diz que imediatamente, a palavra aqui é significativa, ao Jesus dizer tudo é possível que crê, ele nem pensa, ele já responde imediatamente, eu creio. Mas logo depois, ele cai em si e diz, mas eu acho que eu não creio o suficiente. Eu acho que eu creio, mas eu não sei se eu creio tanto quanto deveria crer. Senhor, eu acho que eu acredito no Senhor, mas às vezes a vida me faz algumas coisas que eu não me sinto tão forte assim na minha fé. Você já passou por isso? Seja sincero. Você já passou por isso? Por um momento de extrema confissão
da verdade do seu sentimento, do seu coração. Isso só acontece com gente, sabia? Gente passa por isso. Robô não passa por isso. Robô não tem crise, já viu? Robô não tem crise. Robô, você programa ele para crer, ele crê sempre, até o fim da vida vai crer. Sempre vai falar as mesmas coisas. Você programou o robô vai e fala. Gente tem crise. Tem gente aqui? Ou só tem gente no banheiro quando alguém bate? Tem gente? Não, né? Tem gente aqui, não tem? Você tem crise. Você hoje está crendo, hoje você está todo para cima, mas amanhã acontece alguma coisa e você... Será que eu creio mesmo tanto quando eu digo que eu creio? E você às vezes entra em crise. Isso é gente, isso é típico de gente. Mas isso não te leva à incredulidade, que é diferente. Isso é da tua natureza, é da tua fragilidade. Nós somos frágeis. E a Bíblia diz que Deus conhece as nossas fraquezas. E o melhor é que ela diz, não, nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Porque a nossa semelhança, ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Você tem um sumo sacerdote que te entende, que sabe, que não espera que você seja um sucesso, nota 10, em todas as horas. Ele sabe que de vez em quando você tira um 7, de vez em quando você tira um 5. Só não tira 0, que aí é chato, né? Mas de vez em quando você não é tão firme assim. E Jesus não está exigindo uma firmeza completa de nós. Mas o que Deus deseja é uma sinceridade absoluta de nós. Sabe por quê? Porque nós não enganamos a Deus. A gente pode enganar todo mundo à nossa volta. A gente pode fingir que é crente. A gente pode até fingir que tem fé, sabia? Você pode fingir que tem fé. Não, comigo, deixa que eu chuto igual Pedro, né? Você pode fingir um monte de coisa. Mas Deus sabe tudo que está dentro do seu coração. Deus sabe todas as crises que você tem quando ninguém está olhando. Deus conhece os teus pensamentos quando você pensa sozinho. Você já pensou sozinho? Já? Já passou um monte de besteira pela tua cabeça? Já. Deus viu. Ele leu todos esses pensamentos que você teve. Então não adianta vir com um discurso para Deus e dizer, Senhor, eis que teu servo te pede ou te ordena alguma coisa. Deus sabe tudo sobre você. Então aquele homem foi absolutamente sincero com Deus, ao dizer, eu creio. Imediatamente, o impulso é dizer, eu creio. Já que ele diz, tudo é possível que crê, eu creio. Vai dizer que não crê? Eu quero ver meu filho curado. Então a primeira coisa que eu digo imediatamente no automático é, eu creio. Mas logo depois, a sinceridade, a honestidade absoluta brota no coração daquele homem. Ele diz, mas Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda porque eu não sou tudo isso que eu estou aqui dizendo. E veja, ele diz isso chorando, não é o que está escrito aí no texto? Com lágrimas. Lágrimas que mostram o seu arrependimento. Lágrimas que mostram a sua constatação da realidade. Lágrimas que revelam o seu coração. Sem hipocrisia, sem fingimento, sem falsidade, diante de Jesus, que tudo vê, que tudo sabe, que tudo conhece. Dá para a gente parar de fingir alguma coisa diante de Jesus, irmãos? Vamos parar de fingir, porque Ele sabe tudo. Então, se tiver que chorar, chora. Se tiver que rir, pode rir. Mas o que importa é que o coração tem que ser transparente diante de Deus. E ele, então, abre completamente seu coração, chora por sua falta de fé, que ele reconhece, constata, porque ele tem um histórico na sua vida. Quantas portas ele já bateu, como dissemos aqui no início? Até os discípulos de Jesus não puderam fazer nada. Como é que agora eu vou esperar que aquele homem creia? Ele diz, eu creio. Mas às vezes eu desconfio. Eu creio, mas às vezes me dá uma falta de fé, Senhor. Se o Senhor não me ajudar também nisso, eu não sou capaz de crer o suficiente. Essa é a maior constatação que nós temos que entender na nossa vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas fé não nasce de dentro de mim. Se Deus não me ajudar, nem fé eu tenho. Você entendeu isso? Se Deus não te ajudar, nem força para acreditar você tem. Então quem alimenta a nossa fé é o autor e consumador
da nossa fé. Não se orgulhe de ter fé. Não se orgulhe de ter nada, tá bom? Não se orgulhe de nada que você tenha, porque tudo que você tem foi Deus que te deu, inclusive a fé. Então, essa fé vem de Deus. E ele diz, me ajuda. Sabe o que eu chego à conclusão? Eu preciso da ajuda de Deus para tudo. Eu não consigo fazer nada direito sozinho. Eu não consigo resolver nenhum dos meus problemas sozinho. Eu preciso que Deus me ajude para tudo. Por isso a oração que eu sempre faço é, Senhor, me ajuda. Eu, pessoalmente. Todas as coisas que eu enfrento, todas as lutas que eu tenho, a primeira palavra que vem na minha mente, no meu coração é, Senhor, me ajuda. Eu nunca sei de maneira imediata a solução, a resposta, a atitude correta, se Deus não me ajudar. A primeira oração é, Senhor, me ajuda. Me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda na minha falta de perseverança. Me ajuda na minha falta de habilidade. Me ajuda na minha falta de qualquer coisa que me falte. Porque tudo que me falta, quem pode completar é Deus. E ele chora por sua falta de fé. Mas a Bíblia diz lá em Mateus 5,4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não há ninguém que chore sinceramente diante de Deus, que não seja consolado por Deus. Não há ninguém que chore lágrimas genuínas na presença do Senhor, que não seja pelo Senhor amparado e consolado. Veja em Mateus capítulo 5, versículo 3, a Bíblia também diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildes de espírito não são os que se acham alguma coisa. Hoje a gente tem uma geração de gente que diz que é crente, que se acha alguma coisa. E que gosta de ser considerado pelos outros. Ah, ali vai o grande homem de Deus, ali vai o grande homem de fé, ali vai o grande isso ou o grande aquilo. Os humildes de espírito não se acham nada, não se acham coisa nenhuma, não se acham melhores do que ninguém. Sabe que são gente como todo mundo, que tem fraqueza como todo mundo, e que depende de Deus como todo mundo. Por isso que dos tais é o reino dos céus. Porque no reino dos céus não entra orgulhoso. No reino dos céus não entra quem se acha alguma coisa. No reino dos céus não entra quem se imagina superior aos outros. Por isso o reino dos céus é dos humildes de espírito, daqueles que são capazes de confessar como esse homem, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Eu não sou um campeão de fé, eu não sou um herói, eu preciso da tua ajuda até para acreditar, Senhor. E é isso que ele diz para Jesus. Mas sabe a consequência disso, irmãos? A consequência é que naquele dia, aquele homem foi para casa abençoado com seu filho em perfeito juízo. A consequência dessa declaração, dessa confissão até negativa, é que naquele dia ele encontrou a solução que ele esperava durante toda a sua vida, toda a vida daquele menino. Aquilo aconteceu na vida daquele homem, porque ele creu. Apesar de suas limitações, ele creu e ele pediu até ajuda de Deus para continuar crendo. Mas como ele disse que tudo é possível ao que crê, o fato dele ter crido, mesmo desta maneira débil, fez com que ele fosse abençoado. Quando Jesus falou de fé, ele disse, se tiverdes fé, como um grão de mostarda. Veja, Jesus não espera encontrar em você uma grande fé. Ele espera encontrar uma genuína fé, uma verdadeira fé. Você entende a diferença? Não é o tamanho que vai mostrar alguma coisa. É o grão de mostarda. É aquele pinguinho. Mas aquele pouquinho, com a ajuda de Deus, se torna o suficiente para que tudo seja possível para você. Porque com a ajuda de Deus, não há quem possa te derrotar. A Bíblia não diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está me ajudando, quem pode me derrubar? Entenda isso. Então, queridos, creia, mesmo que pouquinho. Confesse a Deus e peça ajuda. Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Não desconfie de Jesus. Confie nele. Confie a tua vida, confie a tua fé a Jesus.
Confia a tua vida cristã a Jesus. Por isso que eu creio que aquele que me salva é aquele que me mantém salvo. Confia a Ele a tua vida, meu amado. Confia a Ele a tua fé. Irmão, se salvação dependesse da gente, a gente estava tudo no inferno. Salvação depende de Deus, não depende de mim, porque eu sou fraco. Se manter-me salvo dependesse de mim, eu estaria no inferno. Me manter com fé dependesse de mim, eu seria incrédulo. É Ele que me alimenta de fé. É Ele que me sustenta de fé. É Ele que me alimenta de vida cristã, de santidade. É Ele que gera todas essas coisas em nós para que a gente continue caminhando. Uma das evidências é esse texto. Você só precisa crer, mesmo que seja pouco, mas peça ajuda e o milagre acontecerá. O versículo 27 diz: mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. O menino não morreu, estava vivo, com saúde, bonzinho, para ser restaurado a seu pai e a sua família. O que é preciso para que o milagre aconteça é que você simplesmente creia, mas pedindo a ajuda de Deus para continuar crendo, para que Deus possa fazer o milagre que você precisa. Talvez o primeiro milagre seja restaurar o teu relacionamento com Deus, seja mudar a tua concepção de fé e mostrar para você que de você mesmo não há nada que possa ser aproveitado, a não ser aquilo que Deus nos dá. O melhor do que temos na nossa vida é o que Deus nos deu e o que Ele tem feito em nós. Isso é a única coisa que é aproveitável. Você entende isso, meu amado? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Nosso Deus é poderoso para fazer. Eu creio, Senhor. Infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. Vamos orar, irmãos. Você ouviu a palavra de Deus essa noite. A pergunta é: você crê nela? Creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Quem sabe você está aqui essa noite enfrentando uma luta, uma dificuldade, algo que parece até impossível de acontecer. Eu queria fazer uma oração junto com você. Vem aqui orar junto comigo. Se é nessa situação que você se encontra, de algo que precisa ser mudado, resolvido, tratado, curado, quem sabe, vamos orar, vamos buscar em Deus, vamos falar com Deus, vamos dizer que nós cremos, mas vamos pedir: Senhor, nos ajuda na falta de fé que às vezes vem ao nosso coração. Nos ajuda, Senhor, porque queremos ser completamente sinceros, transparentes diante do Senhor. Precisamos da Tua ajuda até para crer, Pai. Não sabemos fazer nada direito,
não temos a resposta, nem a solução, não sabemos como nos conduzir, mas nós cremos, Pai. Mas até nisso precisamos que o Senhor nos ajude. Deus, em nome de Jesus, toca na vida dos meus irmãos aqui, Pai. Toca no coração deles, Senhor. Ó Deus, gera a fé. A fé, o Senhor é o autor e consumador. Aqui estão eles, Senhor, até confessando que precisam da Tua ajuda para crer. Pai, toca nos meus irmãos. Produz a fé necessária para que o milagre aconteça. Não há nada impossível para o Senhor. O Senhor pode todas as coisas, mas nós precisamos simplesmente acreditar. Mas até para isso precisamos da Tua ajuda. Eu te peço, ó Deus, ajuda os meus irmãos aqui, estes que estão aqui à frente, clamando ao Senhor por uma situação que eu não conheço, mas que o Senhor sabe. Ajuda-os, Pai, ajuda-os na falta de fé, ajuda-os no comportamento, na atitude que precisam ter diante deste problema, desta situação. Dá vitória aos teus filhos, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Você pode abençoar uma pessoa perto de você. Abençoa. Deseja a bênção do Senhor. Obrigado, Jesus. Eu creio, Senhor. Mais, muito mais. Do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos, esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Eu creio, Senhor. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível. Tudo Eu creio, é Senhor. possível ao Eu que creio, crer. Tudo é possível ao que crer. Obrigado, Jesus. Eu creio, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Creia. Peça ajuda a Deus. Ele te ajuda. Eu tenho certeza disso. Amém? Deus tem me ajudado. Ele também vai ajudar você, com certeza, se você clamar a Ele. Em nome de Jesus.